Imagine a cena. Ainda é cedo. A cozinha está silenciosa. E seu Arnaldo, 67 anos, prepara o mingau que acredita ser seu escudo diário contra o cansaço, a glicose alta e aquela sensação de peso ao longo do dia. Ele mexe a panela com confiança, aprendeu desde jovem que a aveia é o alimento perfeito, o grão completo, a base do café da manhã ideal. Mas há um detalhe que quase ninguém comenta, e é justamente esse detalhe que transforma um dos alimentos mais estudados do mundo em um inimigo silencioso do pâncreas, do metabolismo e até da energia diária. Antes de continuar, deixe seu like, para que mais pessoas descubram isso a tempo. Porque a verdade é simples. A aveia é um dos alimentos mais completos da natureza. O Dr. Ler Ribeiro sempre explica que um alimento só revela seu poder verdadeiro quando usado no contexto correto. E quando esse contexto é ignorado, quando a combinação, o horário e a dose não respeitam a fisiologia, algo que deveria proteger começa a desgastar. É exatamente isso que acontece com milhares de pessoas que, como seu Arnaldo, acreditam estar fazendo a melhor escolha nutricional possível. Consomem aveia todos os dias, religiosamente, mas continuam enfrentando cansaço sem explicação. Fome exagerada logo após o café da manhã, glicose teimando em subir, peso travado por semanas e aquela queda brusca de energia no meio da tarde. E quando percebem, já estão presos a um ciclo silencioso que não deveria existir. A aveia não é o problema. O problema é como ela é usada. O corpo responde a cada detalhe: a forma de preparo, o grau de maturação da fruta misturada, a qualidade do leite escolhido, a dose colocada na tigela. E como dizia o Dr. Ler, não existe alimento milagroso. Existe fisiologia respeitada. Quando a aveia entra na rotina sem entender esse princípio, ela deixa de liberar glicose devagar e passa a agir como um carboidrato de absorção rápida. Deixa de nutrir a microbiota e passa a inflar o intestino. Deixa de acalmar o pâncreas e começa a exigir dele um esforço totalmente desnecessário. É por isso que, neste roteiro, vamos reorganizar toda a lógica por trás desse alimento. Porque quando você entende o que a aveia faz de verdade, tudo muda. O corpo responde, a energia estabiliza e o pâncreas finalmente respira. Quando alguém pergunta por que a aveia ganhou tanta fama, a resposta raramente cabe em uma frase só. Existe um conjunto de efeitos que, quando acontecem ao mesmo tempo, transformam esse grão em um verdadeiro organizador interno do corpo. E é curioso perceber como esses benefícios ficam escondidos quando o preparo não respeita a fisiologia. Mas quando a aveia é usada da forma correta, ela mostra um potencial que muita gente nunca chegou a experimentar. Um dos efeitos mais impressionantes aparece logo no intestino. Dentro do tubo digestivo, a beta-glucana se transforma numa espécie de gel, espesso, como se fosse uma varredura natural. Ela desacelera o trânsito do açúcar, alimenta bactérias benéficas e cria uma camada protetora que melhora a absorção e reduz inflamações silenciosas. É por isso que tantas pessoas relatam menos inchaço, digestão mais suave e aquela sensação de intestino acordando. Outro ponto fascinante está no coração. Quando a aveia entra no organismo preparada da maneira correta, seus minerais, especialmente o magnésio, ajudam os vasos a relaxarem, a circulação flui melhor, a rigidez arterial diminui e até o LDL tende a cair. Não é milagre. É exatamente o que o Dr. Ler Ribeiro sempre pontuava. Quando você devolve ao corpo o ambiente certo, ele responde imediatamente. Existe ainda um aspecto que poucos percebem. O pâncreas agradece. A liberação de glicose pela aveia, quando o preparo é equilibrado, acontece devagar. Isso evita picos abruptos de açúcar e reduz a exigência sobre a insulina. É como se o corpo respirasse mais fundo, funcionando com calma, sem sobressaltos. Para quem tem pré-diabetes, resistência à insulina ou episódios de fome repentina,
Essa característica faz diferença desde o primeiro dia e tem aquele benefício discreto, mas poderoso: a estabilidade energética. O corpo deixa de oscilar como uma montanha-russa. Em vez de horas de euforia seguidas por queda brusca, surge uma constância quase terapêutica. É o tipo de energia que sustenta manhãs inteiras de produtividade e clareza mental, sem precisar correr para o café ou para o doce. A aveia também conversa diretamente com a imunidade. Seus micronutrientes ferro, zinco, selênio ajudam na formação de células de defesa e reduzem a inflamação sistêmica, aquela que vai se acumulando ao longo dos anos e que o Dr. Lair sempre alertou ser o pano de fundo para doenças crônicas. No campo emocional, o efeito é igualmente visível. O triptofano presente na aveia participa da produção de serotonina, trazendo uma sensação de bem-estar e estabilidade de humor. Não é exagero dizer que um café da manhã, bem preparado, pode mudar o tom do dia inteiro. E ainda existe o papel essencial no fígado. As fibras ajudam a reduzir a carga tóxica, diminuem gordura excedente e melhoram a resposta hepática. Pessoas que sofrem com gordura no fígado percebem, aos poucos, o corpo funcionando com mais leveza. É por isso que insistimos tanto em usar a aveia de forma estratégica, porque o alimento certo, usado do jeito errado, perde metade do seu poder. Mas o alimento certo, usado do jeito certo, se transforma em uma ferramenta real de vitalidade. Antes de avançar, quero saber de você. Qual benefício da aveia você mais nota no seu corpo? Energia, intestino, saciedade, glicemia? Escreve aqui nos comentários. Sua experiência ajuda muita gente. É curioso como um alimento tão simples pode se transformar em um problema apenas por causa de pequenos desvios no preparo. A maioria das pessoas nem imagina que esses detalhes são justamente o que esvaziam os benefícios da aveia e fazem o corpo reagir com cansaço, fome fora de hora e glicemia instável. E esses deslizes acontecem dentro das casas todos os dias, de forma quase automática. Um dos erros mais frequentes surge quando alguém tenta melhorar o sabor adicionando açúcar, seja o refinado, o mascavo ou aquele mel que parece inofensivo. O problema é que qualquer adição desse tipo anula completamente o efeito de liberação lenta da glicose. O pâncreas, que deveria trabalhar num ritmo suave, é obrigado a agir como se estivesse diante de uma sobremesa. O corpo até gosta do sabor, mas paga o preço com queda de energia e fome precoce. Outro hábito muito comum aparece quando a aveia é misturada com frutas muito doces. Aquela banana, madura, macia, cheia de manchas escuras, que muita gente considera perfeita para o mingau, cria um efeito metabólico que ninguém imagina. A combinação faz a glicose subir rápido demais, como se você tivesse comido um doce após o almoço. Não é à toa que tanta gente sente sonolência ou agitação pouco depois do café da manhã. Há também o costume de misturar aveia com leite integral todos os dias. A lactose, somada à gordura e aos carboidratos, forma um trio que pesa no metabolismo. Para quem já tem tendência à resistência à insulina, isso pode ser ainda mais desafiador. O Dr. Lair sempre dizia que o corpo responde ao contexto, e essa mistura cria um contexto pesado, inflamatório e desnecessário logo no começo do dia. Existe ainda um deslize quase invisível: usar aveia crua ou mal hidratada. Pouca gente sabe que, assim como outras sementes e grãos, a aveia tem fitatos compostos que reduzem a absorção de minerais essenciais, especialmente os que protegem o pâncreas. Quando esse grão entra cru no organismo, o corpo precisa de muito mais energia digestiva para lidar com ele. Outro ponto delicado é a porção exagerada. Muitas pessoas acrescentam só mais uma colherzinha, sem perceber que o excesso transforma a aveia em um carboidrato pesado. Acima de 3 colheres, o corpo já não consegue sustentar a promessa de liberação lenta de açúcar.
O resultado é aquele pico que derruba a energia horas depois. E tem o engano dos produtos industrializados. Granolas, cookies e barrinhas fit costumam esconder açúcar, xarope de glicose, óleos de baixa qualidade e ingredientes que elevam a inflamação silenciosa. O rótulo parece saudável, mas o efeito no corpo está muito longe disso. Um último hábito perigoso é consumir uma tigela grande de aveia à noite. Nesse horário, o pâncreas deveria estar descansando e o corpo deveria se preparar para o sono profundo. Mas quando a aveia entra tarde demais, a glicemia sobe, cai, sobe de novo e o sono se fragmenta. Muitas pessoas acordam cansadas e nem imaginam a razão. Esses erros aparecem aos poucos, como pequenos desvios cotidianos que se acumulam. E quando você percebe, o alimento que deveria trazer estabilidade está causando desequilíbrio. Agora, eu quero saber: você identificou algum desses hábitos na sua rotina? Conta-nos. Comentários, sua experiência sempre ajuda alguém. Quando alguém descobre que a aveia pode transformar o metabolismo, a primeira pergunta que surge é sempre a mesma. Mas então, como eu faço do jeito certo? E é aí que tudo fica mais simples do que parece. Não existe complicação. Não existe ritual difícil. O corpo só precisa de combinações que respeitem sua lógica natural. E basta 1 ou 2 ajustes para mudar completamente a resposta metabólica que você sente depois de comer. Uma prática simples, que faz muita diferença, é nunca deixar a aveia sozinha no prato. A combinação com proteína ou gordura boa muda tudo. É como se a proteína segurasse a liberação da glicose pela mão, dizendo: vamos devagar. O ovo, o iogurte natural sem açúcar, o tofu, as castanhas, qualquer uma dessas opções cria o ambiente ideal para que a ocortá energia fique estável e o pâncreas trabalhe num ritmo confortável. Esse detalhe sozinho já transforma o café da manhã. Outra coisa poderosa é escolher o tipo certo de floco. Muita gente não percebe, mas os flocos grossos têm digestão mais lenta. E isso faz com que o corpo receba energia, de forma controlada, sem pressa, sem picos. A textura pode parecer mais rústica, mas justamente essa demora é o que faz a aveia cumprir sua promessa. Existe ainda um modo de preparo que se tornou quase um segredo entre quem usa a aveia como ferramenta terapêutica: cozinhar com água e canela. A água permite que a fibra se hidrate por completo, e a canela, que o Dr. Lair sempre mencionava como sensibilizadora natural da insulina, ajuda o corpo a agir com mais inteligência sobre a glicose. O sabor fica acolhedor e o metabolismo agradece. E quando chega a hora de escolher a fruta, um detalhe simples muda tudo. Frutas menos doces, maçã, pera, morango, amora, mirtilo, kiwi, equilibram a refeição. Elas não criam o choque glicêmico que as frutas muito maduras provocam e garantem que o intestino receba fibras sem exageros de açúcar. Há também um ajuste pequeno que muita gente ignora: a dose. 2 colheres de sopa são suficientes para a maioria das pessoas. Essa quantidade sustenta o benefício sem pesar no metabolismo. Passou disso, o corpo já começa a perceber a aveia como um excesso de carboidrato e o efeito muda por completo. Outra orientação importante surge para quem tem sensibilidade digestiva ou metabolismo mais lento, especialmente após os 65 anos. Nessas situações, reduzir a porção para 1 colher por refeição pode ser o que faltava para evitar gases, estufamento e aquele desconforto que aparece na metade do o corpo amadurecido responde melhor ao pouco bem usado do que ao muito mal distribuído. E tem ainda uma dica que quase ninguém imagina: evitar a aveia à noite. Mesmo quando tudo está certo, floco grosso, fruta leve, hidratação adequada, o horário errado faz o pâncreas trabalhar mais do que deveria. Comer aveia tarde pode bagunçar o sono, elevar a glicemia durante a madrugada e provocar despertares que parecem sem motivo. Quando você junta essas práticas combinação certa, floco certo,
preparo certo, dose certa e horário inteligente. A aveia deixa de ser um simples grão e passa a agir como um modulador real do seu metabolismo. O corpo sente a diferença no mesmo dia: menos fome, glicemia mais estável, mente mais desperta, intestino funcionando com calma. E agora quero saber de você. Qual dessas práticas você já fazia e qual percebe que precisa ajustar? Escreve aqui nos comentários. Isso ajuda outras pessoas que também estão tentando reorganizar a rotina. Quando a gente olha para a aveia com atenção, percebe que o segredo nunca esteve no grão em si, mas na forma como o corpo é convidado a receber ló. É quase como ajustar um instrumento musical. Um toque de equilíbrio, uma pequena mudança no ritmo, e de repente tudo soa melhor. Quem acerta a combinação, a dose e o horário, logo sente isso na prática. O pâncreas menos sobrecarregado, a energia fluindo com estabilidade, a mente funcionando com mais clareza. O dia começando com outra disposição. O Dr. Ler Ribeiro sempre dizia que o corpo responde a estímulos inteligentes, e quando você corrige os pequenos desvios, a resposta vem com força. Não existe esforço excessivo, não existe sacrifício. Existe só o respeito pela fisiologia, que devolve em dobro tudo aquilo que recebe no momento certo. A aveia não é vilã, nunca foi. O que desgasta é o modo automático, a pressa, os hábitos herdados que ninguém questiona. Quando você olha para o prato com consciência, percebe que tem nas mãos uma ferramenta real, simples, barata, poderosa, capaz de reorganizar seu metabolismo de maneira natural. A diferença começa num ajuste pequeno, mas cresce como uma raiz silenciosa que transforma o terreno inteiro. E agora quero ouvir você. Já usou a aveia desse jeito? Já sentiu alguma diferença quando mudou a combinação ou a dose? Escreve aqui nos comentários. Sua história pode abrir os olhos de muita gente. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o que o seu corpo realmente precisa, aproveite para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que podem transformar sua saúde de forma simples, prática e acessível. Quando o corpo é tratado com inteligência, ele responde. E quando ele responde, a vida inteira muda de lugar.